Boa tarde, pessoal. Eu sou Beatriz Gerlach, aqui do host do Luxo de Podcast, e hoje eu tenho muita alegria em apresentar para vocês a minha convidada de hoje, a Pamela, que é, na verdade, uma super executiva do mercado imobiliário e executiva de marketing também. E ela vai contar um pouquinho pra gente, primeiro, o que é que o mineiro tem, que ele tá literalmente tomando conta do Brasil. Sim, a gente vai levando as nossas garras por aí e é como o Pink e o cérebro, todos os dias a gente aprende, a gente tenta descobrir como é que a gente vai dominar o mundo. Não, é impressionante. Quando eu conheci, falei, de onde você é? Esse sotaque gostoso cantado, você não é daqui não. Não, eu sou de Minas. Falei, mais uma mineira na minha vida. Impressionante. Os mineiros estão tomando conta de São Paulo e agora tô vendo que chegaram no Rio já também. Cheguei faz tempo, eu tô mais tempo aqui do que eu vivi em Minas já, e vou entregar a minha idade. Tá vintage, tá vintage. Bia, prazer estar aqui. Obrigada. Quando fui convidada, eu olhei um pouco da sua trajetória, pude conhecer um pouco do que você já fez, mesmo tão jovem. Fiquei Obrigada. super impressionada, muito feliz de estar aqui, poder trocar contigo. Eu acho que as mulheres precisam se exaltar. Eu acho que esse é um momento para isso, para a gente trocar um pouco das nossas experiências. Apesar de tudo, de todos, né? A gente consegue construir um legado marcante, que eu tenho certeza que deixou pegadas positivas por onde a gente passou. E quanto mais a gente puder dar voz a isso... Sim, se apoiar, né? Exatamente, mais isso vai reverberar, e para todas as mulheres isso é muito importante. Porque somos multitasking, né? As famosas bombril. A gente é mãe, namorada, Multitasking esposa. é meu subtitle no Instagram. Não é? Meu Deus do céu. Não, essa mulher, daqui a pouco vai contar uma história que eu vou adiantar que é do casamento dela, assim. É maravilhosa, porque a gente leva tão a sério a nossa carreira, né? Total. Que a gente é workalover, é impressionante. Porque somos PJ... IPF, tudo fundido numa coisa só. E quando a gente fala de mercado, principalmente quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente fala do quê? De vida das outras pessoas. A gente entra na casa dessas pessoas, né? Então, eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar num fundo de investimento americano, que é a Tishman Speyer, em São Paulo. Lancei um empreendimento um pouco antes da pandemia. Tava virando a pandemia, na verdade. Peguei metade, digamos assim. Foi super desafiador entender como fazer para as pessoas conhecerem, né, remotamente o lugar que elas iam morar. Mas é muito interessante a gente pensar no sonho do morar, né? Do sonho da casa própria, literalmente, né? Em vários âmbitos. E quando a gente fala de luxo, é pensar no extraordinário, né? Eu acho, extraordinário é ótimo, porque eu sempre falo, né, a gente gosta de ter algumas formas de criar uma metodologia para explicar o mundo que a gente vive. Eu dou aula lá na FGV, eu gosto muito disso. E eu falo que o mundo do luxo é cheio de né? A gente fala da exclusividade, eu gosto de falar um pouco da escassez, né? Quando a gente fala de um imóvel de luxo, ou, na verdade, qualquer coisa de luxo, é aquilo que a gente não tem em abundância, aquilo que é raro, que não está acessível para todas as pessoas. Então, a experiência também, viu? A gente vai falar de vários ex. E, na verdade, a casa, o lugar onde a pessoa vai morar, não necessariamente a pessoa vai fazer uma única compra ao longo da sua vida, mas muito provavelmente é a compra mais importante, que vai além da decisão de uma única pessoa, muito pelo contrário, permeia toda uma família, e isso é muito encantador. Para mim, eu sou formada em Relações Internacionais, eu trabalhava com comércio exterior, importação, exportação. Eu não escolhi essa carreira, eu não escolhi esse nicho. Eu trabalhava na época com importação de fertilizante da Ucrânia para a América do Sul. Nada a ver. E aí, o dono da empresa me chamou para morar em Kiev. Ele falou, olha, Pamela, no Brasil, em Kiev. A sede era Kiev. Que demais! Hoje já não, né? Mas enfim, na ocasião realmente teria sido uma grande oportunidade, mas a minha mãe estava doente em Juiz de Fora ainda. Aqui, Rio, Juiz de Fora é super perto. Eu falei, cara, não é a hora, né, de uma mudança tão drástica, apesar de sempre ter sido meu sonho. Enfim, estudei Relações Internacionais para isso. Mas eu vi também que não era mais... Não deveria mais continuar ali. Era a hora de eu buscar novos caminhos. E eu resolvi, então, que eu queria ser trainee. Não interessava muito de quê. E eu lembro que eu passei nos processos da American Latin Logistics, da Reckitt Benckiser.
American Latin Logistics era Curitiba, a REC de Brequincer era São Paulo, e o processo da Cirela, construtora, foi um processo muito longo, foram 13 etapas. Nossa. Tempo suficiente para eu me apaixonar, né? Para eu me encantar, foram meses, e eu me lembro que na última etapa, o dono da empresa, que eu não conhecia até então, num passado tão distante, tá, gente? Não estava tudo no Google, 2007 isso. Barça. Ai, meu Deus. Que saudades, né? Era uma sexta-feira, ele abriu a porta para mim, me apresentou o diretor de incorporação, o diretor de vendas, e falou assim, eu sou o office boy deles, você pode se apresentar. E eu falei rapidamente sobre mim, ele... Parabéns, minha filha, você é a nova trainee de vendas. Mas como assim? Eu não sei nada do mercado imobiliário, como é que eu vou vender ele? Estou nesse mercado há 28 anos, eu aprendo todos os dias, você vai aprender também. Uau. Esse era o RJZ, aqui no Rio, um ícone do mercado, o RJZ Cirela, o Rogério. E todos os anos eu abraçava ele, assim, na festa de final de ano e falava... Você descobriu minha cachaça, você me paga bem demais por isso. Eu acho que eu faria por menos, porque realmente foi uma grande escola, onde eu aprendi muito e onde eu imergi, na verdade, no mercado de luxo, porque as coisas lá eram muito bem cuidadas, muito bem pensadas. Toda a jornada, né, desde o encantamento do cliente até o pós-venda. Sim. Então, eu acho que essa foi uma grande escola e que eu trago até hoje os ensinamentos. Nossa, você fala com paixão. É bonito de ver e de ouvir, sabia? Sou apaixonada pela Cirela. Né? A gente percebe, assim. Eu sou apaixonada pela Cirela, pelos amigos que eu fiz lá. São os amigos que eu trago pra minha vida. E as histórias, por exemplo, do meu casamento, que eu te contei. Conta do teu casamento. Essa é muito legal. Que a gente tava de fofoca aqui. Eu nem sei como é que a gente foi parar nisso, mas eu tava contando pra ela. Foi num lançamento do Reserva Golf. A gente tava falando de lançamentos absurdamente grandes. Ela tava me contando de um icônico aqui, que ela foi a mãe do lançamento. Eu acho que tem alguns pais e mães, mas me considero mãe do Reserva Golf, um projeto emblemático também na Barra da Tijuca. Ele está debruçado sobre o campo de golfe olímpico. Incrível. Na frente do campo de golfe, da Restinga de Marambá, da Restinga do Mar, enfim, lindo. E um projeto sobre o qual a gente trabalhou, estava debruçado há muitos meses. E lança, não lança, lança, não lança. Foi lançar no mês do meu casamento, março de 14. E aí a gente resolveu fazer anúncio do Reserva Golf no New York Times. Esse anúncio foi vinculado no dia do meu casamento. Pequeno detalhe. Cara, pequeno detalhe. Qual o telefone que a gente vai colocar? Numa época tão distante que ainda se ligava, né? Qual o telefone a gente vai colocar? E aí eu lembro do Bandeira, diretor de corporação, falando assim, cara, vamos botar o celular de alguém que saiba tudo do produto, que fale inglês, que consiga desenrolar tranquilamente com o cliente. Eu falei, cara, bota o meu celular. Mas eu não imaginava que o anúncio fosse sair no dia do meu casamento. O Bandeira falou assim, olha, se tocar 0000, você para a cerimônia, avisa o padre que é importante, você para atender. Tá bom. E eu mandei fazer bolso no meu vestido de noiva e eu casei com o celular no bolso. Não, impecável. Casei com o celular no bolso. Gente. Essa funcionária é a funcionária do ano, né? Funcionária padrão. Maravilhosa. Olha, pra ver quando ela vai... Você vai contar onde você tá agora, mais pra frente, mas assim, quiçá vão ter muitas pessoas de olho em você depois dessa. Você veste a camisa. Cancelei a lua de mel. Vestido de noiva. Cancelei a lua de mel também. Falei, não vou. Falei com o marido, pode ir pra Tailândia. Esse vai pro céu. Mas o marido me conheceu nessa função. Então, ele já comprou o pacote. Ele comprou o pacote, é verdade. Ele não mudou no meio do caminho, né? E esse empreendimento foi, acho que dos que eu participei, como eu participei de toda a jornada... Quanto tempo demorou pra ficar pronto, você lembra? O lançamento foi em 2014. Acho que as primeiras torres ficaram entregues em 2018. A gente aqui é muito Big Brother, é muito legal. Eu tô mexendo na casa de vidro. Mas, assim, desde a concepção, né, que a gente estava conversando, por exemplo, para mim, um grande ícone do mercado de luxo aqui no Brasil é o Ferreirinha, que você conhece super bem. Incrível. Incrível, uma referência mesmo. O Ferreirinha já tinha trabalhado com a gente, participado de outros projetos antes, e a gente chama ele para fazer uma consultoria. E eu lembro que, desde a roupa das recepcionistas, a maquiagem, a forma como elas iam atender os clientes, depois pensar na jornada do cliente, já não mais com a recepção, mas com um atendimento mais comercial. Como é que seria uma caminhada mais regular do cliente, né? Primeiro a gente vai encantá-lo com uma sala de imersão, depois a gente vai passar por uma
a galeria de fotos da região, que também, né, a natureza, a imersão da natureza ali fazia todo sentido para essa jornada de encantamento. Depois a gente vai no decorado, né, para ele se sentir em casa, como seria. E, por fim, sentar e debruçar. E o último ponto seria ver o preço. Sim. E aí, em todos esses momentos, isso tudo foi muito pensado. A partir do momento que, ok, a gente tem um cliente, né, que ele assinou o contrato, como é que a gente faz para que ele siga encantado? Sim. E aí eu lembro que a gente mandava caixas de taco de golfe, né, kits de golfe, sabe, tudo relacionado para ele. É como se a gente fosse esquentando essa pessoa para o momento que, de fato, ela fosse morar ali e ela tivesse imersa no universo do golfe. Sim. Então, tudo isso foi pensado e o encantamento não parou na venda, o encantamento continua. Te interromper, me veio agora um insight. Vocês fizeram algum tipo de captação em loco em clubes de golfe do Rio de Janeiro, por exemplo, ou na região? Total. Né? Porque é o mailing mais assertivo impossível, né? Eu lembro que teve um campeonato, e aí, né, uma coisa muito, muito específica do nicho, mas teve um campeonato que foi no, acho que Clube Med da Bahia. E aí a gente mandou a equipe para estar lá, sabe? Para ficar junto com o público, porque realmente é muito nichado. É muito nichado. E aí a gente, em todos os campeonatos, não só no Rio, mas fora, porque a gente entendia que, de fato, era um produto que ia muito além das fronteiras do Rio de Janeiro. E foi. A gente vendeu para pessoas de São Paulo, do Sul, de fora do Brasil mesmo. A gente precisava, de alguma forma, estar nas publicações, nos eventos, né? É um marketing 360 muito diferente do que a gente tem hoje. Sim, que era mais offline. De pouco tempo atrás, né? Como digitalizou tudo, né? Eu fico pensando, hoje em dia a gente tá muito assim, vendido até pelos meios digitais, né? Mas na minha época até de Tishman Speyer, que eu tô lembrando que foi 2019, 2020, foi bem a época da virada da pandemia que eu tava te contando, já era muito digital. Mas quando a gente tava falando de você, um pouquinho antes. Gente, a gente tinha muita publicação de mídia impressa, né? E as pessoas realmente, elas eram captadas a partir disso. Sim. Hoje em dia, eu sou publicitária raiz, né? Então, assim, eu adoro um papel, eu adoro folhear. Eu não consigo ler livro no Kindle. Não consigo. Então, assim, eu falo, meu Deus do céu, é interessante porque como em tão pouco tempo teve uma revolução digital, né? Sim. Se a gente for falar do offline, que era muito mais presente e muito mais custoso e sem tantas métricas. Sim. Então, esses lançamentos todos... Eu tô falando que eu fiz uma página do New York Times. Gente... Qual é a chance de hoje isso ser pensado no dia de hoje? Claro que não, vou fazer digital com um pin bem fixado no centrinho de Manhattan, né? Eu não vou fazer o jornal. E eu vou ter uma métrica que eu acho que talvez essa tenha sido a grande vantagem que o meio digital nos trouxe. A partir do momento que eu faço no digital... Poxa, eu sei exatamente quem clicou, o perfil, quem não clicou. Se eu tive quantas... milhares ou milhões de impressões e quais que foram, né, as mais engajadas. A partir do momento que eu fazia uma página de jornal, e eu vou falar aqui no Rio, mais ou menos, uma página do Globo custava 160, chegava a 200 mil reais. Nossa, Qual era a métrica que eu tinha disso? Eventualmente, um cliente chegar ao meu stand e falar que viu o anúncio. Sim. Isso era muito raro. Era muito raro. Ou eu não conseguia, de fato, ter a métrica, porque eu dependia do cliente, da recepcionista, da pauta, tudo, né? Tudo muito analógico. Sim. A partir do momento que a gente vira para o digital, a gente passa a ter muito mais métrica e todo mundo está no digital. Não tem escapatória. Inclusive, você não precisa ter o bolsinho do casamento, né? Vestido. Não precisava. Ia salvar, porque ia te mandar um WhatsApp. Ia mandar um WhatsApp. Talvez eu fosse, depois da cerimônia, falar assim... Ah, com certeza. Eu deixaria um bot. Até a recepção. Eu deixaria um bot. Eu não teria... eu deixaria um bot. Eu não teria tido esse problema, viu? Não. Pelo pouco que eu já te conheço, eu não ia aguentar. Acho que antes da cerimônia, sei lá, dar uma conferida se seus leads estavam entrando ou não, né? Cara, eu sou dessas. Hoje, por exemplo, eu tava falando, pessoal, por favor, confere, né? Segunda-feira hoje, gente. Se o que entrou no sistema, de fato, foi o que entrou pelas redes sociais, porque se tiver alguém voando, hoje a gente não pode mais isso. Investimento muito alto que a gente faz, uma expectativa muito grande em cima de projetos específicos e que a gente tem que ser... Eu acho que isso não mudou. A gente tem que ser rápido. Muito. Então, a partir do momento que a gente tem uma campanha que está no ar, não pode estar no ar com a mesma arte
por mais de 30 dias. Sim. Vamos fazer teste AB. Se a gente viu que uma arte deu muito mais resultado do que outra, a gente tem que agir muito rápido. Porque aí, se você não agir tendo a informação, cara, é atestado de incompetência, né? De ineficiência. Exato. É muito dinâmico. Muito. É muito dinâmico e é responsível o que você falou. O teste AB, ele vai assim, para 10 públicos, você tem às vezes 20 anúncios, né? Às vezes tem que mudar até no meio da semana, dependendo, Sim. né? E isso é interessante porque a gente, apesar de ser investimento alto, quando a gente fala de captação de lead de mercado imobiliário, mas a gente consegue saving money, né? Bastante, Total. né? Porque eu acho que a gente tem uma previsibilidade do que se tá indo bem ou mal. A gente tem uma sazonalidade das coisas. A gente tem a previsibilidade de tudo, né? A gente consegue medir tudo. Hoje, por exemplo, eu sou diretora de marketing e vendas da Int. A gente tem um grande lançamento, a gente tem um estoque relevante concentrado num prédio do Leblon e a gente tem algumas outras unidades do estoque antigo. E aí, a partir do momento que eu olho todo o meu portfólio e aquilo que eu preciso divulgar, vamos priorizar? Vamos lá. Primeiro, nossa joia da coroa aqui é a Casa Int. Ok. Depois eu vou falar um pouco do meu empreendimento do Leblon. E eu não vou fazer uma campanha específica para cada uma das minhas unidades remanescentes. Aí eu criei um guarda-chuva, faço uma LP e eu consigo monitorar e otimizar meu investimento assim. Porque esse guarda-chuva aqui eu criei a partir do momento que eu avaliei que não estava fazendo mais sentido. Sim. Meu dinheiro estava indo embora sem gerar resultado, sem gerar lead qualificado, enfim. Vamos organizar isso tudo aqui. Isso tudo a gente consegue ver on time, né? A gente tem um dashboard, né, que fala, tem homem vendo, tem mulher vendo, com qual idade, pelo mobile, pelo desktop, do Rio, de São Paulo. Cara, se você não tem um dashboard, se você não tem essas métricas na mão, você está dando mole. Você está dando mole porque essas informações precisam ser organizadas, elas estão disponíveis, porque não necessariamente elas estão organizadas e on time, né? Então, acho que isso, assim, a gente está vivendo num tempo em que, já há algum tempo, a informação é muito valiosa. Muito. E ela está disponível, mas ela precisa ser organizada. Sim, consultada, né? Porque a gente tem aí, a gente estava falando também aqui no Behind the Scenes, muitas empresas com muitas equipes enormes, que aí a gente, às vezes, tem pessoas de vários estilos, com vários produtos, com uma gama, assim, gigante, um portfólio enorme, que às vezes você não tem tempo para isso. Então, é interessante quando você tem um lugar mais boutique para esse segmento de alto luxo, que depois a gente vai falar mais especificamente, porque você tem todo esse cuidado de realmente ter todos os parâmetros. E é um estudo mesmo, né? Uma coisa mais profunda. Porque é um produto realmente de alto valor, né? E aí, através da análise dessas informações que a gente vê, né? Porque, realmente, o que a gente espera que aconteça hoje, o cenário é Pareto, 20% de uma equipe vai corresponder, vai trazer 80% do resultado. É muito difícil a gente sair disso. Um grande desafio para as imobiliárias, especialmente, é fazer com que um percentual maior performe. Mas isso é difícil. Normalmente, você vai ter um time muito selecionado que vai estar entregando a maior parte do seu resultado. E aí, como é que funciona essa parceria entre uma incorporadora que vai trazer essa prateleira para as imobiliárias, que são a fonte, o recurso humano que vai fazer a venda. E aí a gente tem que pensar muito nos treinamentos, em ter uma interface muito próxima, em que, de fato, essas imobiliárias aqui no Rio, a gente tem, por exemplo, a Lopes, que é muito relevante, a Patrimóvel, outros players importantes, Savale, etc., entendam a cultura da empresa, o que é a empresa. A Int, por exemplo, é uma incorporadora que até hoje trabalhou imóveis boutique por administração na Zona Sul do Rio. Focada na Zona Sul, completamente. Focada na Zona Sul. Até hoje, assim, não se construiu nada diferente disso. Então, como é que é isso? Como é que é, por exemplo, o processo de personalização de um imóvel comprado na Int? Cara, é artesanal, é arquiteto com arquiteto conversando a ponto de se realizar nos mínimos detalhes o sonho do cliente. Então, isso é muito artesanal, isso é muito luxo, sabe? Isso o artesanal é muito luxo. Não é uma linha de produção em que você está comprando um apartamento entre 1.300. Sim. Existe até uma vertente de que crescendo, e aí é mais difícil mesmo, lançar um empreendimento maior em que haja uma personalização tão grande. Mas hoje é muito importante que os vendedores entendam esse DNA da empresa, que é de cuidar do cliente.
Você estava falando isso exatamente no podcast que eu gravei anteriormente, que é sobre o relacionamento, né? O relacionamento, ele é construído em vários canais, como você estava falando, em vários pontos de contato, e de uma maneira muito sutil, porque o cliente, ele quer ser ouvido, apesar de tudo, mas ele não quer, às vezes, que você se comunique o tempo todo com ele, né? É muito, assim... Muito sutil, muito né? sutil você ser um pouco até chato, pesado, né? De você ser distante. E quando você fala de mercado imobiliário, as pessoas, às vezes, pelo menos eu percebia quando eu trabalhava com marketing imobiliário, né? Que eu trabalhei 1 ano só, mas foi suficiente para entender. Existe uma parte pejorativa, né? De você mandar o WhatsApp ou de você receber ligação, as pessoas já ficam incomodadas, É invasivo, né? É, muito. A pessoa, às vezes, ela só não está interessada, a não ser aquelas pessoas que investem, né, também, que usam o investimento imobiliário para diversificar o portfólio de investimento, mas também a gente tem aquelas pessoas que se sentem completamente invadidas. E aí você cria até uma arrogância e até, como que eu posso dizer? Uma maneira de você ter até uma forma de você... Uma proibição, né? Ai, não me vem a cria palavra. Um ranço, né? Eu ia Cria falar ranço, mas ranço. obrigada. Ranço com a tua ranço. marca. Um ranço com a tua marca, né? De verdade. Total. Eu acho que... E aí você... O 0303, gente, é isso, né? Hoje eu pouco atendo celular, pouquíssimo, porque são poucas as pessoas que estão... Poucas as vezes que, de fato, tem outra pessoa do lado da linha do telefone. Sim. E o 0303 e a oferta imobiliária estão ali, ó. Era uma vez que você foi no stand e para todo sempre você seria abordado por corretores. E isso é muito desagradável, porque você podia falar que não e tudo mais. Então, acho que, por exemplo, hoje na Inti, a gente não tem essa questão. O WhatsApp também consegue dar uma freada nisso, porque... Você consegue, é uma comunicação que você vai responder na hora que você quiser, Sim. Na verdade, né? Então, não é como o telefone que vai te interromper ali e ali você menos responde. invasivo, né? É bem menos invasivo. Então, eu acho que com isso a gente melhora um pouco. E as próprias... A Lei Geral de Proteção aos Dados, eu acho que conseguiu segurar um pouco disso. E se a gente for falar de mercado de luxo... Aí não tem essa coisa da oferta telefônica, por mais que outra história de bastidores, a gente tava... A gente tá muito no Big Brother, gente. A gente tá muito... O Big Brother ainda não achou, não descobriu a gente, mas a gente já descobriu o Big Brother. A gente deu tchau e a criançada vibrou. A gente evita essa questão da abordagem telefônica, mas vale contar um caso que a gente estava falando exatamente da venda da cobertura do Reserva Golf. Era uma cobertura de 27 milhões, linear, de 1.300 metros. Uau. Imagina, 22º andar, com tudo que eu falei, lagoa, campo de golfe, mar e tal. Imagina a vista desse apartamento. E quando a gente lançou, a gente tinha um helicóptero à disposição que os clientes podiam subir até a altura projetada da unidade que eles compravam. Que máximo! Esse helicóptero ficou lá à disposição bastante tempo, porque era super importante. Esse cara quer se impressionar, né? Sim, sim. É isso, a gente não tá falando mais de valor, a gente tá falando de alguma coisa que não é palpável. É o extraordinário. É o extraordinário. E a vista era extraordinária. E aí, um belo dia, a gente estava no stand e chegou um casal de Sandeiro. PS. De Sandeiro. E falou que tinha sido contatado por um corretor da imobiliária, da Seller, da Cirela, e falou o nome do corretor, e esse corretor não estava presente. Quando isso acontece, a gente chama o último da vez, né? Existe uma ordem, ordem sorteada, e aí a gente chama o último da vez, que a gente chama de regra 3. O último da vez não estava disponível, estava fazendo um atendimento. O penúltimo, o antepenúltimo. E aí a gente chamou o 6º corretor de trás para frente, que fez a venda dessa cobertura de 27 milhões. 27 milhões para o corretor que fez a oferta telefônica dividiu com ele a comissão de 600 mil reais. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, por mais que hoje, né, a gente tenha toda essa cautela, todo esse cuidado com relação à forma como a gente vai abordar, para que a gente sempre seja sutil, sempre traga essa sofisticação. Gente, olha o que eu tô contando. A gente não pode julgar jamais ninguém. Todo mundo é cliente potencial. Às vezes a pessoa juntou a vida toda,
Às vezes a pessoa fez várias economias durante o ano para se presentear, porque os ícones de luxo, as peças de luxo, a gente entende também como uma premiação, né? E às vezes a pessoa, ela pode ter dinheiro, mas ela, de repente, não é uma entusiasta dos carros. Ela tem um carro mais popular e tá tudo bem pra ela. Então, a gente tem muito os olhos julgam, né? Total. A gente tem muito esse olhar, assim, de tem que vir no carro tal, o dress code é esse, se porta dessa forma. Não existe mais isso. O dinheiro mudou de mão. A gente tava comentando A gente isso, tava né? comentando sobre isso, A assim. gente tem estereótipos daqui próprio, né, no Rio de Janeiro, Total, assim. assim, Onde a gente não pode, a gente tem que atender todo mundo. Eu lembro, assim, acho que uma coisa fundamental, eu não sei se o luxo pro varejo, enfim, me conta você. Se a gente foca tanto na mulher, assim, porque o luxo do imobiliário, ele tem que ser muito voltado para a mulher. Uma negociação, a gente tem que trazer muito a mulher, que é a tomadora de decisão. Né? Ela não necessariamente ela vai assinar o cheque. Graças a Deus, cada vez mais assina. Exatamente. Mas não necessariamente ela vai assinar o cheque, mas a opinião dela é absolutamente decisiva. Nesse momento, a compradora, né, a esposa desse cliente, ela estava com uma bolsa de uma marca nacional, não estava, né, grifada, nem nada disso. E teve uma outra ocasião também no Reserva Golf, e aí o Reserva Golf, a gente está falando de um VGV de 2 bilhões total. Nossa. As unidades eram cidade, a partir de 6 milhões. E um outro dia, numa outra ocasião, a gente estava no stand, passou um cliente que tinha comprado um empreendimento de médio padrão, viu a logomarca da empresa, parou e pediu para conhecer o decorado. E aí eu tava lá, conversei com ele, me apresentei, ele falou, eu tenho loja de carro na região dos Lagos. Região dos Lagos, aqui eu já entendi, assim, ele tem uma lojinha de carro ali na tipo Via Lagos. Total, carro usado. E aí a gente chamou de novo o último da vez para fazer essa apresentação, que, cara, deu o melhor de si nessa apresentação do empreendimento. E foi. E fez a venda. Quantos milhões? 6 milhões. Maravilhoso. 6 milhões. Mais uma vez, né? Não podemos julgar. E aí, o cara não tinha uma lojinha na região dos Lagos. Ele era dono de uma rede de concessionárias na região dos Lagos. E ele não precisava falar disso naquele momento que ele se apresentou para mim. Sim. Né? Ele acabou se tornando próximo, porque foram várias visitas. Voltou com a mulher, obviamente. Sim. E tudo mais. Mas é isso, assim, o dinheiro não tem cara. Não tem cara. A gente não pode julgar ninguém. Muitas vezes até a gente julga por pessoas que às vezes estão muito montadas ou muito grifadas, que acabam usando disso em benefício próprio, por uma autoestima que às vezes está um pouco, né, sofrida ou não está tão firme para se autoafirmar. Tem pessoas que às vezes não se sentem confortáveis, porque às vezes tem muito e não querem fazer vista, né, para não aparecerem. Mas é engraçado, esse comportamento é muito parecido com o interior de São Paulo. Minas também, né? É que o mineiro, ele é mais montado no sentido de... Eu acho que ele gosta de uma coisa, assim, mais trabalhada, né? Moda mineira é muito linda, é muito brilho, é muita coisa trabalhada, gosta de muita brilho. trama. Mas, assim, eu sou do interior de São Paulo e até uma das teses, né, que eu brinco quando eu abri a minha empresa é o luxo de fora para dentro. Até mesmo fora para dentro, quando eu falo do eixo Rio-São Paulo, onde a gente fica muito preso a isso e a gente só vê um pouco pro nosso umbigo, né, das grandes cidades, etc. Quando a gente eu tava em Ribeirão Preto, eu fiz um evento de uma marca internacional lá, com uma cliente minha, a gente vendeu em uma tarde e meia quase R$500 mil. Para amigas próximas, de roupas, de bolsas, assim. E aí o pessoal da boutique de um shopping de São Paulo me ligou e falou, gente, quem são essas clientes? E se você ver, se você entender quem são pessoas que não estavam super grifadas. Algumas sim, outras não. Mas assim, aí chegam os maridos, né? Que aí são os maridos do interior que trabalham com agronegócio, né? Aí eles chegam de caminhonete. Aí chegam de caminhonete. Chegam de caminhonete, de 4x4 e tal. E assim, até teve um que foi uma história muito engraçada. Você contou essa engraçada, eu vou te contar a minha. Teve um que a esposa tava meio brigada com ele e ele foi pra fazer um agrado. E aí a amiga dela, que tava presente, falou assim, filma fulano as bolsas e manda pra ela falar que você tá aqui e veio fazer uma surpresa pra ela escolher. Pra gente ver como, às vezes, essa coisa da grife, da marca, tem pessoas que são tão avoadas e têm dinheiro, mas assim, ele começou a filmar as bolsas, e aí ele virou pra mim e falou assim, ô Beatriz, a minha esposa gostou desse modelo aqui.
Só que era o modelo da bolsa da minha amiga. Porque ele Ai, viu que todas não tava as nem vendendo. não tava vendo. Eu falei, olha, fulano de tal, o senhor vai me desculpar, mas as bolsas da marca que tá à venda estão aqui nessa prateleira. Ai, gente. Então, assim, ele falou, eu pensei que essas bolsas todas, ele falou, eu não reparei que não era o mesmo símbolo, e ela gostou dessa aqui. E Aí eu aí? falei, olha, a bolsa da minha amiga não tá à venda, mas deixa eu te trazer pra cá. Então, assim, é uma história divertida pra falar que ele acabou sendo a pessoa que mais gastou no dia. Ele gastou 120 mil reais. Ai, que mulher feliz Em presente esse pra dia. mulher. E ele não sabia qual era o logo da marca que a gente tava vendendo E ele na comprou época. o quê? 2 bolsas? Comprou 2 bolsas e um casaco pra mulher. Obviamente, ela voltou pra ele feliz da vida, né? Pelo presente. Maridos, não? fiquem atentos a essa Por informação, né? Isso aqui é o ponto alto do podcast, pessoal. Os meninos podem parar por aqui. Podem parar por aqui, tem Valentine's. Daqui a pouco a gente comemora 2 Dias dos Namorados, né? Aqui no Exatamente, Brasil agora. Mês que vem. 2 vezes horários momentos de dar presente, né? Como fala a jornada do consumidor aqui. Jornada do namoro, né, gente? Não, mas brincadeiras Começa à mês que parte, vem. assim, o legal é a gente falar disso com um certo humor e trazer essa leveza para o mercado, porque eu acho que cada vez mais o relacionamento pessoal das marcas tá sendo superior a, de fato, quem você vai comprar, onde você vai comprar, porque a pessoa que ela tem acesso a qualquer marca, que ela tem o poder de compra de qualquer marca, ela vai onde ela é melhor tratada. E eu acho que tem uma coisa de sintonia de verdades, né? O relacionamento, eu não questiono, mas assim, a verdade daquela empresa tem que bater com a sua verdade. E a gente estava falando dos estilos de cada um, né? Se a gente estava comentando aqui, eu tenho um lugar de fala, eu posso falar, moro na Barra da Tijuca, e o luxo da Barra da Tijuca é um luxo muito diferente do luxo da Zona Sul. O corpo da mulher da Barra da Tijuca é um corpo diferente do corpo da mulher da Zona Sul. São coisas diferentes. Então, quando a gente fala de uma marca que tem uma proposta mais de quiet luxury, se eu vou falar de uma Celine da vida... uma de Chloé. É uma proposta diferente da Versace. É uma Sim. proposta diferente da Dolce & Gabbana. Sim, E aí, você vai consumir aquilo que tem a ver com a sua verdade. sim. Né? Você vai... Eu acho que se a gente for falar dessas marcas aqui no Rio... eu frequento muito o Village, tem todas elas, mas também tem no Shopping Leblon e tudo mais. Enfim, é isso. Eu vou ser bem tratada, mas, cara, o que tem a ver ali com o meu estilo de vida, né? Com a minha proposta de vida? Sim. Então, é o que fala mais com a minha verdade. E não tem julgamento de valor. Não, zero. 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 Eu não acho. Eu acho que, às vezes, sabe o que é? Às vezes é fase de vida ou é mood. Porque quando a gente fala de Versace, Dolce & Gabbana, é o mood mais alegre, mais festivo, italiano, né? Que fala com as mãos, etc. Quando a gente fala de uma marca mais afrancesada, como uma Chanel, uma Dior, onde eu trabalhei, é uma marca um pouco mais quiet luxury, no sentido de ser uma marca mais tradicional, contemporânea. Porque tradicional eu não usaria, mas assim... mais soft, né? Mais sofisticada. E pode ser que você, de repente, esteja numa noite mais sofisticada e a mesma pessoa pode transitar, o seu mood, né? exatamente. Não é? Exatamente. Eu acho que sobre isso, hoje em dia, a pessoa que ela tem acesso, óbvio, ela vai ter a pessoa que ela tem esse lifestyle luxuoso por conquista, ou enfim, porque ela é provida, né? O marido provê, ou ela mesma se provê. Eu acho que a pessoa, ela pode ter uma relação, ela pode admirar uma marca, mas se ela é bem tratada, ela vai fazer com que aquilo seja mais frequente, ela vai consumir mais ou menos. Se tornar promotora, que Exato. é super importante. É maravilhoso, né? Isso é, assim... É o auge, must, né? É o auge. É o auge. Você ser, né? Você sponsorizar a marca que você gosta e você tem aquela troca. Tipo, melhor amiga, BFF, né? E, obviamente, a marca que você, às vezes, tem admiração e te trata com um certo desdém, você vai começar a olhar mais torto, né? Mas também tem aquelas que a gente tava contando, né? Sobre o luxo e o alto luxo. Quando a gente falou de apartamento, né? Que a gente tava comentando que um apartamento de luxo, ele vai até uns 8, 9 milhões. O alto luxo começa com 2 dígitos, Eu né? falo de 7 dígitos, né, cara? Quando começa os 7 dígitos, eu tô falando do alto luxo. E a gente pode estar falando do luxo, do alto luxo, né? Navegando nesse mundo,
nos estilos mais diferenciados. Então, por exemplo, o Philippe Starck, Aham. ele assina alguns projetos e ele tem essa coisa da ostentação. Sim. Ele tem as cadeiras de veludo com um encosto Ele é super maravilhoso. alto e lustre de cristal bacará. Se a gente for E o falar... Peter Marino? Meu Gente, Deus, é motoqueiro, né? Tem tudo aquilo. E se a gente for falar de todas essas marcas mesmo que a gente está citando, hoje elas já começam a assinar empreendimentos imobiliários. Então, Sim. tem Versace em Miami, tem todas essas verdade. marcas em Miami. Vai ter o hotel da Vuitton, você viu, em Paris? Não. Vai lançar. Fiquei encantada com o projeto. Logo Ai, mais. ele já vem todo Já vem cheio todo de... cheio de tudo Vuitton. Tudo Achei Vuitton. maravilhoso. Então, vem com isso, porque Vuitton faz questão de ser Vuitton Sim, em tudo. em tudo. 100% do tempo. É? E tudo bem, porque no final das contas eu acho que ele conseguiu ser neutro e circular bem. Enfim, de novo, sem julgamento de valor, de gostar ou não gostar. Eu gosto, tá? Do mesmo jeito que de algumas coisas do Philippe Starck eu gosto. Mas a gente traz uma proposta e a gente vê um viés do luxo e do altíssimo luxo puxando para elementos orgânicos, para naturalidade, pro simples, né? Não Sim. muito longe de ser simplório, mas pro simples, valorizando muito os elementos naturais. O minimalista, então, né? O minimalista. Sim. Grandes arquitetos, se a gente for olhar os 10 arquitetos mais renomados ou mais requisitados do Brasil, Sim. eu acho que 80% deles vai ter essa pegada de madeira, vidro e pedra, sabe? Você não vai ver nada sintético, não vai ter nada que não seja da natureza para valorizar a integração com a natureza, para valorizar os ambientes externos, para valorizar, sabe, uma vida mais natural. Sim. Que se intensificou muito com a pandemia. Acho que é a partir desse momento que a gente vê que de fato tem valor, é aquilo que onde a gente está, essa valorização da casa aumenta e os elementos cada vez mais naturais também. Concordo. Existe outra vertente, existe a vertente do luxo, do veludo, do cristal e tudo bem. Mas hoje eu vejo todos os empreendimentos de luxo aí, vamos sair aqui do Rio, Jericoacoara, sul da Bahia, Sim. cara, alguns no interior de São Paulo mesmo, Sim. valorizando integração com a natureza, elementos naturais, e a gente foge muito desse luxo ostentação. A gente fala do pós-luxo, né? É aquele luxo que é muito mais voltado para o quiet luxury. É impressionante, né? Como a gente fala disso em todos os segmentos, né? A gente estava falando do mercado automotivo no podcast anterior, a gente estava falando de JLR, da transformação da Jaguar Land Rover, né? Como ela tá nessa pegada modern luxury, quiet luxury, mais simplista de fato, e tendo esse conceito de uma marca de luxo que fabrica carros, né? Não ao contrário. Uhum. E isso foi para o mercado imobiliário também. É legal quando a gente vê essa linearidade, né? Essa conversa, porque no fundo é tudo sobre lifestyle, né? Uma a pessoa questão de consome comportamento. a casa, é comportamental. É comportamento. Exato. É exato. comportamento. E aí o comportamento vai se manifestar nas mais diferentes vertentes da vida da pessoa. Então, Sim. o que ela consome, ou seja, a forma como ela se veste, como ela, né, os adornos e tudo mais que a gente está comentando. Isso é muito tranquilo para nós, mulheres, falarmos, né, que faz muito parte da nossa rotina, da nossa vida, o que a gente consome digitalmente, fisicamente, passa para bens maiores, como o carro, até chegar no imóvel. Então, sim existe uma vertente, né, do luxo em si, mas a gente vê uma manifestação muito grande da casa, do natural e tudo mais. Então, acho que mais do que tendência de um nicho, representa uma tendência de comportamento que, inevitavelmente, mudou depois da pandemia. Mudou. A gente mudou, a gente não vai, nunca mais seremos os mesmos. E a gente olhou muito para nossa casa, né? A gente teve ali um boom no mercado imobiliário ali, principalmente fora de São Paulo. Quando a gente fala de um Fazenda Boa Vista, de uma Baronesa, inflacionaram os aluguéis de casa por temporada. Bom, as que estavam à venda venderam todas super rápido. Sim. E a gente teve aí uma ampliação desses projetos, né? Como a gente vê um Boa Vista Village, que tem aquela piscina de ondas. E a gente tem agora desdobramentos desses produtos, desses projetos. Assim como a gente começa a pensar até na parte hoteleira, né? Que aí você vai para um outro lado, que também são os hotéis ao redor, mas que eles são muito mais boutique. Eu percebo isso também, que eles preferem
o menos, para eles terem mais cuidado de chamar pelo nome, Uhum. do que realmente grandes cadeias de hotéis, grandes redes de hotéis, que são muito assim, no rodão, né? Sim, A grosso total. modo, pra gente falar. Os finais de semana se estenderam, né? Sim. A partir do momento que a gente tem home office, é muito tranquilo uma pessoa ter o home office, por exemplo, na sexta-feira e poder trabalhar, então, Sim. da casa de campo, de um hotel, de uma casa de praia, seja lá onde for, da mesma forma que na segunda-feira ela pode estender esse final de semana. Fica com 4 dias, né? 4 contra 3. Exatamente. Então, por exemplo, passou a fazer muito mais sentido para todas as pessoas ter uma casa de campo. Sim. Ou uma segunda residência, de qualquer forma. Ou não necessariamente precisam mais morar em São Paulo, né? Exato. Talvez morar no interior, ou aqui, por exemplo, na região da Serra do Rio, e ter um apoio na cidade. Sim. Trocou. A primeira residência virou a residência fora. E a segunda residência, a residência de apoio, a residência da cidade. Sim. Então, eu acho que essa questão do home office e do modelo híbrido, que nesse eu acredito como mais resiliente, esse eu acredito que venha para ficar. E aí, um pouco também desse comportamento que você está falando, dos hotéis. A pessoa pode ir para usufruir por mais tempo. Sim. E eu acho que tem até uma propaganda de Itaú Personalité que mostra um pouco disso, assim, o que é luxo, né? Ela mostra, tipo, vamos pensar, num resort all inclusive, vai, ai, que legal. E aí, ok, isso é luxo, e isso é personalité. Aí mostra uma ilha deserta, uma mulher linda tomando um sol, de maiô, plena, mas, cara, uma coisa muito mais exclusiva. Onde, de fato, assim, você vai ser chamado pelo nome, você vai comer, você vai ter um buffet com comida internacional, 27 pratos. Não. Você vai ter um super menu degustação. Um menu degustação. Um pescado da hora, fresquinho. Um menu degustação feito por um chefe que você vai, cara, de fato degustar e ter uma experiência. Você não vai ficar na fila do buffet, pelo amor de Deus. E eu tô podendo falar muito dessa oscilação, menina. Eu acabei disso, não te contei, eu acabei de voltar de Cuba. Ai, eu amo Cuba. Você Nossa, foi? mas é outra experiência antropológica. Eu tô podendo falar assim do Oiapoque ao Chuí aqui. Eu falo que lá como que eu brinco que eu falo que lá é o lugar onde nasceu o Airbnb. Gente. Porque assim, as pessoas, não existia hotel, as pessoas se hospedavam lá. Eu fiquei em casa de cubanos. Eu fiquei em casa de cubanos. Maravilhoso. Muito melhor do que o resort all inclusive. Me perguntaram assim, eu gostei do resort all inclusive. Falei, gente, é um resort all inclusive socialista. Porque, de fato, ali é a escassez. Vou te contar a minha história. É a escassez no pior dela, assim. Acabou o café, acabou a luz. Não teve um dia que acabou o mojito. Falei, caraca, acabou o mojito em Cuba. Não, impressionante. Mas aí, em contrapartida, enquanto eu fiquei na casa das famílias cubanas, que foi isso, assim, o governo em algum momento liberou para que essas famílias fizessem tipo um bed and breakfast, e onde eu fui extremamente bem recebida, e de fato, assim, o acolhimento, o cuidado, o asseio de uma família com a minha, não se compara ao resort Iberostar ou Meliá, que eu fiquei lá, 5 estrelas. Que, cara, é isso, não tinha cuidado comigo. E as famílias tinham. Então, olha só como é que o luxo tá no cuidado, tá no pequeno. Nossa. No que é simples. Tô dando risada na minha viagem. Quanto tempo você ficou em Cuba? Eu fiquei 11 dias. Eu fui dia 22 de dezembro e voltei... Ah, você foi agora? Acabei de chegar. Você tá muito cubana. Total. Você tá muito cubana. Eu passei Natal e Réveillon lá. Nossa, que experiência. Eu fui deixa eu pensar, faz uns 7 anos que eu fui pra Cuba. E aí eu tinha vontade de ir pra Havana, obviamente. Depois fui pra Cienfuegos e fui pra Cayo Guillermo. Tudo de carro, mas tipo assim, com o carro, né? Com que carro você foi? Sandero era tipo assim... Não, eu fui... Porque tem aqueles Lada, né? Não, gente, eu fui, mas é porque é muito louco lá. Eu tava num Citroën 94... O Citroën 94... mudou um pouquinho no mercado imobiliário pra porque a gente Cuba. pode levar. O Citroën 94 lá vale $20 mil. Uau. Que é o mesmo preço de uma casa. Então, o luxo olha lá... a referência. Olha que loucura. O luxo lá é ter um meio de trabalhar, né? E, no final das contas, o carro era, obviamente, do governo, porque o salário são $25 mês. Então, não... E o mais engraçado é a discrepância que existe um lado da ilha, onde tem as embaixadas, que a gente vê só carro importado.
carrão, mansão, tudo que é assim, o extraordinário acontece ali, né? É muito discrepante, mas ao mesmo tempo, é tão autêntico a experiência. E eu nunca vi tanta gente feliz, tanta gente simpática, né? Acabei levando algumas coisas. Eu fiz uma mala Também. onde eu tinha coisas que Também. eu não... Assim, vestidos que eu tava já usando, Ficou né? tudo leve. Não, minha mala fui na volta dando. ficou leve. Eu também. Até roupa de cama eu levei. Gente. Eu fui fazendo isso também. Você também? Ah, não levei roupa de cama. Até bolachinho, umas coisinhas que eu podia levar pra Levei. deixar. Remédios. Porque, assim, e o nome da cerveja? Havana. E o nome do arroz? rum. Havana. E do rum. Havana, tudo, né? Tudo. Então é muito engraçado, assim, quando a gente começa também, a gente trabalha com alto luxo e luxo, quando a gente se depara com uma realidade tão bipolar até, né? Tão extrema, assim, que ela vai literalmente do luxo ao básico, do básico, a gente, às vezes, coloca a mão na consciência e começa Total. a repensar vários valores, né? E a gente acaba entendendo que essa parte de ser simplista é também entender que esse luxo consciente, que é o que a gente tava falando mais cedo também, ele veio pra ficar. Uhum. Porque não é bonito você comprar demais, né? Você acumular demais. Porque eu acho que o sofisticado... Qual o sentido disso, afinal, né? Não, e o sofisticado, quando a gente paga caro por uma peça que tem uma história, que tem um primor, que tem não sei quantos meses, não sei quantos pontos à mão, quando a gente fala de trama de couro, né? O couro canage da Dior, por exemplo, que tem vários tratamentos e várias formas de press-ponto, etc. Você tem uma história e você sustenta uma cadeia de profissões que hoje em dia estão quase em extinção. E aí a gente entende que a gente está alimentando uma população que realmente vive dessa parte cultural, que hoje em dia realmente está muito complicado. E a gente dá valor em ter uma coisa, né, realmente de valor. Sim. E ter pouco, né? O menos realmente é mais. Sim. Como a sábia Chanel já dizia, né? É impressionante, porque ela fala que o luxo começa onde a necessidade termina. Ele Sim. é o supérfluo, né? Cara... De uma certa forma, pejorativamente às vezes. Mas a gente tem que fazer com que, já que temos acesso, a gente faça a roda girar de uma maneira consciente. Exatamente. Sustentável, né? Sustentável. Falar um pouquinho de tapa Cuba é na falar um cara pouco ir do pra Cuba. oposto daqui. Eu escolhi ir para Cuba, eu tenho um filho de 6 anos, eu queria que ele visse isso. Eu acho que Cuba, como existe hoje, não vai existir por muito tempo. Sim. Mas é ver um pouco do oposto, assim, de como lidar com a escassez, de como lidar com o não tem. Sim. Não tem, e apesar de tudo, somos felizes, somos musicais. E eu falava com uma amiga minha de lá, que eu falei, cara, é muito louco, mas de alguma forma as coisas funcionam. E me fez parar para repensar algumas coisas. Então, cara, tem hora para fechar. Tem hora pra fechar. Tem hora para fechar e as pessoas fecham. E você tem hora para fechar? 24/7? Na semana passada eu conto se algum dia, acho que na sexta-feira, eu não trabalhei, não fiquei 11 horas dentro do escritório. E não é porque me pedem, me obrigam, nada, sou eu, é a minha essência. Mas, cara, que loucura, em que momento a gente se perdeu de ficar tanto tempo, né, fora. Porque a gente entende que esse mundo do luxo, ele é dinâmico, ele tem que ser rápido, né? Porque a gente perde a oportunidade. Então, a gente automaticamente tem que estar disponível. E já cavando a próxima. Próxima. Porque quando acaba pra mim o office hours, é quando eu começo a pensar nos próximos. Próximas parcerias, próximos quando projetos. eu saio. E amanhã, o que a gente vai postar? O que a gente vai fazer? Como é que eu vou cavar novas oportunidades? Na massagem? Não, odeio massagem. Fico louca pra acabar a massagem. Eu fico ansiosíssima. Eu fico assim, não, vou fazer massagem, vou fazer massagem. Aí começa. Primeiro que se não estiver me socando muito forte, eu já não fico feliz. Precisa me socar muito forte. E dá uns 25 minutos assim, eu já tô louca pra ir embora. Desafio pra mim é fazer cílio. Porque aí eu fico mais pode olhar eu não no posso celular. receber mensagem. Gente, você ganhou de mim. Então, assim, se vai fazer cílio, vai demorar quanto tempo? 40 minutos no máximo que eu te dou. É impossível fazer alguma coisa que eu vou ficar 2 horas de olho fechado. E eu trabalho a noite inteira na minha cabeça. Então, eu acordo, às vezes, cansada de tanto trabalhar. Eu acordo cansada. Eu acordo lembrando de todos os meus sonhos, eu acordo com um projeto, eu vou tomar banho pensando em projeto, eu saio do banho pensando em projeto. A minha ansiedade diminuiu um pouco com o gerenciamento, né? Hoje eu uso Trello, mas enfim, qualquer board que seja, que eu consigo tirar da minha cabeça as tarefas e botar e até delegar, tá? Não sou apegada, não. Desde que o trem seja feito, pra mim, se estiver feito, tá ótimo, mas de conseguir me desconectar um pouco. É que a gente é estimulado o tempo todo. Esse final de semana eu fui pra Minas. Chuvarada máxima, acabou a luz.
Com a luz acabou a internet, sem a luz acabou a bateria, acabou tudo. E aí, tem uma hora que você tem que falar... Aí eu consegui desligar, porque assim, eu já não tinha escolha. E aí, Sim. nesse momento, eu falo, cara, você é maluca também, né? E é maravilhoso, né? Vamos Eu fiz um desconectar. detox de uma semana sem celular no final do ano, foi uma bênção. Foi maravilhoso. Não foi uma benção o tempo todo, fala a verdade. Nos primeiros dias eu fiquei ansiosa. Viu? Não tem Depois como eu no fiquei início. feliz. Agora eu acredito. Porque tem a um gente detox. auto-sabota, né? Tipo, sexta-feira à noite, quando diminui o volume de mensagem pra mim, eu tenho já uma crise de abstinência, assim. Será que esse WhatsApp tá funcionando? Acho que não tá, hein? Para diminuir o volume de mensagem. É impressionante, né? E aí, até domingo. Porque, cara, o mercado imobiliário é um mercado que funciona nos finais de semana. Então, as coisas estão acontecendo, as visitas estão acontecendo. Então, a nossa vida não para. E a gente volta para a rotina de escritório na segunda-feira. Mas, necessariamente, eu preciso saber que, inclusive, eu tenho que estar à disposição. Porque esse cliente de luxo, tá disponível ele só vai falar comigo, só vai visitar uma unidade, fazer uma reunião, muito provavelmente, no sábado e no domingo. Total. Que vai ser quando ele tem disponibilidade, às vezes quer levar a família, né? Ou ele tá trabalhando, quer Turismo levar a esposa. imobiliário. Não é? Turismo imobiliário. E aí, quando a gente fala desses mega stands, eles são preparados para isso. Né? Se a gente for falar, a gente estava falando do lançamento do Parque Global em São Paulo. Isso. O lançamento mega. Aquele stand, ele é quase um parque de diversão. Aquela maquete. Que é interativa, né? Interativa. E o prédio sobe. E aí tem uma sala de imersão com um filme. E agora já não sei mais quanto, 3D, 5D, 7D, porque tem hora que sopra o vento e que se você treme... Prédio à prova de terremoto, né? Tudo. Cada vez mais tentando trazer a experiência. E aí é tudo elaborado, aí vai ter um buffet, muitas vezes vai fazer uma parceria com uma marca, com um chocolate, com uma marca, alguma bebida. Sim. E aí tenta fazer... Uma degustação, alguma coisa... Exatamente, essa sinergia tudo pra aprender, de marcas. Né, o cliente ali. Essa sinergia de marcas, olha, a minha marca tem super a ver com a Veve, sei lá. Vamos fazer aqui uma tarde de Veve com harmonização de queijos. Sim. Tais. Então, tudo que conversa com esse público, e a gente pode falar de alguns desses itens de luxo que né, a gente começa a valorizar. Às vezes eu posso gostar, não gostar, você gostar. Uma degustação de charuto. Sim. E aí a gente pode pensar num público que não, sou mais zen, então eu quero, sei lá, ou fazer eu já vi até clínica de tênis, as pessoas oferecem experiência, né, com tenistas renomados. Aqui no Rio, né? a gente fez uma clínica de tênis na ocasião do Rio Open. Então, a gente chamava os nossos clientes que a gente sabia que gostavam do esporte para participarem do evento. Primeiro a gente convidava, né? Tinha um box lá que eles podiam assistir o Rio Open e também fazer clínica com os profissionais. Então, máximo. Então, cara, trazer a experiência para esse cliente marca de uma forma esse cliente que, se eu mandar para ele um whisky que ele vai poder comprar, não vai marcar. Mas ele não pode jogar com o feijão, sei lá, alguém que esteja bam na ocasião, naquele Rio Open, eu acho que era o feijão. Ele não vai, sabe, ele não tem como jogar. É eterna dívida de gratidão, que ela jamais a pessoa vai sentir que ela pagou o que você merecia, né? É nesse momento priceless, que né? ela é priceless. Nem Mastercard. Nesse momento, ela vira um promotor, um embaixador da sua marca. Ela conta para os amigos. E aí, um embaixador desse também é priceless. Também. É sobre isso, é o que a gente tava falando. Mas, às vezes, quando a gente fala de alto luxo, algumas pessoas que têm essa experiência priceless, né? Que é, tipo, literalmente, que não tem preço, fazendo grande alusão a Mastercard, brincando aqui, ele é escolhido a dedo, mas a gente tem aquelas marcas também que elas escolhem, mas a marca não as escolhe ainda. E é sobre relacionamento, quando a gente tava falando aqui, né? A gente tem marcas quando a pessoa tem vontade de comprar, como o Hermès, que é uma marca de alto luxo, número 1 da pirâmide, mas porque ela não tem um relacionamento na marca ainda, ela não consegue a Birkin ou a Kelly ou uma bolsa específica, Mas né? como é que starta esse relacionamento? Porque é isso, né? Esse pra mim é o case. Porque por mais que você tenha o dinheiro, você não vai conseguir comprar a pessoa começa determinados comprando itens. reseller, né? Por isso que os resellers de Birkin e Hermès, essas bolsas de alto valor, estão indo tão bem no Brasil.
Porque as pessoas, o que acontece? Elas têm vontade, mas elas não têm um relacionamento, e elas começam pagando até um pouco mais caro, e é um ativo de investimento hoje em dia maravilhoso. Assim, mais de 100% de Valorização? valorização. Cara, que loucura. É uma loucura, né? E assim, e é uma dúvida minha e uma curiosidade. Como acontece, por exemplo, quando a gente vai falar numa casa int, né? Que é ter o creme de la creme. Qual que é a triagem? Porque eu imagino que uma casa dessas, né? Você escolhe o cliente, né? Às vezes o cliente te escolhe, mas como que vocês fazem isso? Como que é escolhido? Porque você fala literalmente com a Zona Sul, né? Aqui, até então, a gente tem esse nicho muito bem determinado na Zona Sul do Rio de Janeiro. E se eu for falar da antiga dona aqui também, ela é um ícone do Rio de Janeiro, sabe? É uma atriz que ela tem a cara do Rio. E ela acabou não construindo no terreno, no local. E o dono da INT, o André, concebeu esse projeto junto com o Tiago Bernardes e desenvolveu isso de uma forma muito artesanal. Então, quando a gente olha para um projeto que foi tão bem pensado, esse projeto para aprovar na prefeitura, especialmente na área onde ele foi construído, ele está nos pés da Pedra da Gávea. Assim, é muito impressionante quando a gente chega lá, porque você não ouve nada. Literalmente nada. E de vez em quando você ouve um grito, sabe o que é? A pessoa pulando da Pedra da Gávea de asa delta. Ai, não! Que divertido. É muito divertido, assim, são gritos, claro, que ao longe, mas que mostram, né, a emoção. E o grito, no final das contas, só, né, chama tanta atenção porque ele vem anular um silêncio absurdo, uma paz absurda. Então, quando pensa em todo esse contexto, aí eu volto lá atrás no que eu falei, vai além do financeiro, é o escasso, não tem uma segunda casa INT. Esse terreno, ele é irreplicável. São quase 6 mil metros quadrados. Gente, é para se construir um condomínio inteiro. A casa INT custa 36 milhões. A bagatela. Uma bagatela de 36 milhões, porque ela está num terreno ultra exclusivo. Maravilhoso. De novo, irreplicável, com um projeto aprovado. E aí, como é uma área muito densa de mata... Nossa, imagino toda a infraestrutura que tem que, né? E a parte legal mesmo de se aprovar numa Natureza. área... Exatamente. Todas as licenças ambientais necessárias. É um processo que, de novo, mais do que dinheiro, demanda tempo. E aí, tempo é outra coisa que também não tem preço. Então, o projeto está aprovado e com um dos arquitetos top do Brasil que desenvolveu isso, cara, com todo cuidado. Então, se você olhar cada canto, cada uma das 8 suítes, os cantos, os espaços, espaço para 17 carros, área gourmet, spa, enfim, você ter tudo que é necessário para se viver, se degustar, se desfrutar de luxo de uma maneira muito exclusiva. Sim. E aí eu não gosto muito da palavra exclusiva, mas o exclusivo aqui me remete ao escasso, porque ela é única. Não tem outra. E aí, e por isso ela tem esse valor, sabe? Na verdade, ela vale exatamente isso. Porque ela é hoje a joia da nossa coroa. E aí, quem quiser mais detalhes pode entrar para ver no site, enfim, se inscrever que a gente manda, mas realmente, assim, o contexto dela, a escassez, a forma onde ela está implantada... Não, maravilhosa. Ela é num condomínio ou não? Ela fica dentro de um condomínio. E a gente traz um outro fator super importante, não só para o Rio, né, mas de modo geral, segurança. Segurança. Não, morar em casa em qualquer lugar hoje em dia tá muito complicado, realmente. Então, tem toda essa questão. E além de estar num condomínio, a gente traz um circuito de TV, toda uma questão de segurança, rota de fuga... que a gente nem abre, obviamente, né? Porque a rota de fuga vai ficar pro proprietário. Sim. Mas guarita de segurança, blindado, todos os cuidados que a gente teria para um condomínio externo, para um prédio externo, a gente tomou aqui para uma casa com o devido dimensionamento. Mas tem tudo aqui. Que máximo! Nossa, e aí tem previsão de ficar pronta? Então, na verdade, ela vai ser praticamente tailor-made.
Então, depende... O proprietário vai fazer junto com o arquiteto e a exatamente, construtora. dos ajustes que forem feitos pelo proprietário, Tá, se tipo, forem o feitos. esqueleto? Tá. A gente tá com a planta pronta, na mesa, pronta para fazer os ajustes. Que massa. E aí a gente sabe, né, que necessariamente esse cliente vai querer adequar o projeto ao seu estilo de vida, ao seu padrão. Por exemplo, a gente falou da cobertura de 27 milhões. Sim. Eu me lembro que ela tinha... Não vou saber agora se ela tinha 6 ou 7 quartos, não me lembro. Eu sei que era gigantesca, mas era insuficiente para a quantidade de filhos que o cliente tinha. Nossa, gente, hoje em dia... eles tinham mais... Se fosse falar assim, eu acho que eram 7. 10 filhos. Eu acho que eram 7 filhos e tinha que ter um quarto para eles, né? Então, faltava um quarto no final das contas. Olha, e quando a gente ia imaginar, né? 7 filhos. Você ia pensar, né? Ah, não. É isso. Essa cobertura, por exemplo, também, eu lembro que... Gente, uma cobertura de 1.300 metros, podia fazer o que você quisesse. O cliente resolveu fazer um aquário tão grande, que a laje teve que ser preparada para receber o aquário. Não acredito. E é isso, é atender ao cliente dentro daquilo que representa valor para ele. Se para ele era importante ter um aquário ali no meio... Quem gosta de aquário faz questão, né? Impressionante, os amantes se você é amante de aquário, você faz questão. Você entendeu, esse cliente. E é isso, e aí a gente vai atender o cliente naquilo que representa valor. Vai que a gente vai fazer um aquário na casa íntima. Exato, exatamente. Então, eu acho que é importante não evoluir na construção agora, para que justamente as adequações necessárias, importantes, sejam feitas e o propósito da casa íntima se cumpra, que acho que é o propósito de qualquer produto de luxo, que é atender a verdade do cliente na sua essência. Não, e aí quando a gente fala, que você está comentando de algo super escasso, ainda nesse assunto escassez, quando você me comentou de um lançamento na Zona Sul, que é outra escassez de terreno, né? Exatamente. Achei incrível. Me conta do projeto da Zona Sul. Quando a gente fala de projetos na Zona Sul do Rio, uma área já totalmente povoada, densa, com restrições de legislação muito fortes. A gente vai falar normalmente de retrofits, no caso de prédios tombados, ou aproveitamento de prédios que já existem e por muito tempo vão ser trabalhados ali pelo time de novos negócios, no sentido de que cada unidade vai ser comprada para que depois aquele prédio dê lugar a um novo prédio. Seja incorporado. Nessa situação, hoje a gente está falando de valores tão altos, né? Saiu agora há pouco os valores de metro quadrado no Brasil todo, um ranking, aí tá lá, Rio... Vitória, surpreendentemente, com 1 metro quadrado super alto. Mas o Leblon, o metro quadrado mais alto do Rio. E aí, você vai ter que comprar apartamentos super caros. Para demolir, para construir de novo. Não, e ainda tem... Não tão grandes, né? Não necessariamente. Terrenos, médios. Se a gente for falar de Ipanema ali, os terrenos têm 12,5 de frente, é padrão. Sim. Então, a gente vai estar trabalhando com um terreno pequeno que dificulta muito a logística de obra. Sim. Muito a logística de obra. Apertado, né? Porque é apertado, são ruas de tráfego. Sim. Tem um lançamento nosso agora, uma obra nossa na Urca, numa rua super estreita, que para manobra de caminhão é complicado. Então, assim, a gente traz vários complicadores para a Zona Sul. Mas o terreno, com certeza, é chave. E o valor do terreno... gira em torno de 70% do valor do imóvel. Olha! Então, vamos falar aí de... 2/3, mais ou menos. 2/3. 2/3. E qual o valor do metro quadrado? 40? A gente comentou do Wave Ipanema, Isso. Que foi um lançamento na Prudente de Moraes. Para quem não é do Rio, não é a Rua da Praia, é a segunda Rua da Praia. A Prudente de Moraes é belíssima. Cara, adoro. Ipanema, Leblon, pouca coisa ali escapa do belíssimo. Aquelas ruas arborizadas. E era uma antiga escola. Esse terreno ficou em negociação por anos, quase uma década inteira. E quando foi lançado, e esse lançamento foi em 2013. Não faz muito tempo. Faz 10 anos, muito tempo. O metro quadrado foi recorde, notícia na época, R$40 mil o metro quadrado. E aí, de novo, a gente não está falando de frente mar, a gente está falando da rua de trás. Mas os fundos da rua de trás davam de frente para o mar. E à frente, nos andares mais altos,
você tinha vista a Lagoa, Rodrigo de Freitas. Ah, tá. Legal. Então, nos andares mais altos, Sim. enfim. E também ele era vizinho de fundos do Cabo Ferrar, e esse, sim, o prédio, para mim, mais emblemático da Orla. E aí, então, ele tá ali numa posição muito alta. E eu lembro que eu fazia a relação de clientes, e o RJZ, que eu contei para vocês, fazia listinha comigo, assim, esse é VIP Master, esse é VIP Mega Blaster. E aí a gente ia encaixando os VIP, Vipão, Vipasso, VIP Master ali, porque todo mundo queria, porque aquele virou um empreendimento desejo. Imagina, e novinho, os VIPs, né? Em meio a tantas em meio a coisas tudo aquilo ali, a retrofitadas, gente né? eram compactos, eram 2 quartos, mas com serviço, com Máximo. área de lazer. E aí não tô falando de clube, tá? Eu tô falando assim, sempre de piscina, Academia. sauna, academia. Não, uma coisa mais adulta, né? Sim, Porque quando a sim. gente fala que no Rio, remete muito aos condomínios clube. Uma coisa mais Playground. família, isso. Tá. Espaço Kids, às vezes até Isso. lanchonete, né? A gente vê os Um condomínios gigantes aqui na restaurante. Barra, né? Os da Barra todos. Tem restaurante, tem pizzaria, tem tudo, Tem né? tudo. Tem É uma tudo. mini cidade. Eu moro na Península. A Península, o próprio nome já diz, né? Um península, mas a Península... Agora, nossa, as coisas que a gente aprende, a gente nunca esquece, né? Da época que eu vendia, ó. A Península tem o mesmo tamanho do Leblon e até... Ela virou a chavinha, agora ela tá vendendo. 6% da área edificada. Então, você imagina o Leblon com 65 prédios. 65 torres altas, 15 andares. Mas é isso. E aí, lá dentro, sim, a gente tem tudo. Tudo. Cara, tem tudo, academia, mas a tudo. gente tá preservado por um cinturão verde, envolto por uma lagoa. Então, tem o serviço devidamente dimensionado para atender ao público da Península, Sim. mas é como se fosse o Alphaville, sabe? Numa dimensão menor, claro, mas com tudo. Sim, tudo novinho, né? Tudo novinho. Delícia. Tudo novinho. E aí, muito mais com essa coisa da família, assim, de que, de fato, tem os parques, quadras e etc. Pra criança, eu acho maravilhoso. Não existe... Cara, pra mim, é o luxo máximo. Pra mim, meu filho descer e brincar na quadra, eu poder olhar da janela, e ele tá na piscina. É tipo vida do interior, né? Que a gente tava falando. Você, Minas, eu do interior de São Paulo, é aquela coisa, brinca na rua. Exatamente. Não existe isso. Então, assim, a segurança que eu tenho hoje de, sei lá, levá-lo na casa de um amiguinho, buscar, andando pela rua às 9 da noite, eu não teria fora do meu condomínio. Acaba sendo uma consequência dos tempos modernos, de fato, a gente tá ali preso no condomínio, mas para mim aquilo é um luxo. Sim. E aí, isso a gente já não vai ter na Zona Sul. Na Zona Sul, quando a gente tem alguma... Cada metro quadrado é tão valioso, que se puder transformar num apartamentinho, ele vai ser. Ele não vai, muito provavelmente não vai ser aproveitado como uma área comum do prédio. Sim. Ele vai ser edificado. Sim. E aí, a gente está falando da Barra, uma área muito mais vasta, com muito mais terreno, onde esses grandes condomínios são possíveis. E aí, os valores também são proporcionais. Né? A gente está falando das zonas... A gente vai falar de dobro ou triplo para Leblon e Ipanema do que para Barra. Mas, em compensação, também, isso eu estou me referindo ao valor do metro quadrado. Eu ia falar, não do tamanho do apartamento, Não né? do valor nominal, porque na Barra a gente fala de apartamentos mais amplos e aí o nominal fica mais justo. Sim, eu Valores imaginei. nominais. Eu imaginei. É interessante essas proporções, né? Assim, Muito difícil você encontrar um apartamento amplo na Zona Sul com lazer. Cara, eu sou capaz de listar os condomínios que tem. eu imagino. Você deve saber um a um. São poucos. Não duvido nada, essa São mineira. poucos. Nossa, não, mas que interessante, né? E aí, o interessante é que você trabalhou nas duas regiões, né? Trabalhei muito tempo na Barra e moro na Barra. Moro na Barra. Fui convidada na Brasil Brokers a desenvolver um projeto de luxo na Zona Sul, onde dentro da Brasil Brokers eu assumi a fatia de imóveis a partir de 3 milhões, que é justamente esse crivo, né, que se dá para os apartamentos de luxo a partir de 3 milhões. Não só no Rio, ainda dentro do Grupo Brasil Brokers, eu fui para São Paulo trabalhar como marketing da Biara, onde eu pude ter contato com esses empreendimentos. Então, quando a gente fala Fazenda Boa Vista, Parque Global, todos esses lançamentos, eu vivi e vi numa outra dimensão. E aí, numa outra dimensão de público também. Se a gente for falar do funil de vendas, eu tenho um topo de funil muito mais vasto em São Paulo, incomparável. Né? A gente fala de São Paulo, a gente fala de Brasil, né?
E quando a gente vive em São Paulo, você pensa que o Rio de Janeiro é uma linda cidade com praia, assim, quase, sabe, um balneário, porque a dimensão das coisas realmente é muito diferente. Então, a velocidade de vendas, o tamanho dos empreendimentos. Se eu estou falando que o Reserva Golf era um grande empreendimento de VGV de 2 bi, o Parque Global devia ser 12. Era muito grande. 6 vezes mais. Era 6 vezes mais ali, enfim. Se a gente for falar do complexo do Cidade Jardim, por exemplo, que eu acho que todo mundo conhece, vamos falar de alguma coisa que todo mundo conhece, que todo mundo já foi lá. Você olha para aquele prédio, né? Não, e o quanto evoluiu, e o quanto vai evoluir, né? E quanto que esse luxo se fez mais presente, mais acessível, né, para todo mundo. Todo mundo já foi lá. Sim. Todo mundo senta, come, visita, roda. E depois o JK Iguatemi na mesma pegada. Exato. E a partir dali de São Paulo, eu fui para a House também, uma startup que prestava serviço para incorporadores de todo o Brasil. Então, quando eu cheguei, mais ou menos, a gente trabalhava em 7 estados. E aí a House foi levando esse know-how de investidores para outros estados, para incorporadores de outros estados. Tá. E aí tinha semana que eu ia fazer, assim, 3 capitais em uma semana. Eu lembro uma vez que fiz Porto Alegre, Curitiba e Recife. Sempre trabalhando com investidor, ou seja, eu estava trabalhando com um público de alto poder aquisitivo, não necessariamente imóveis altos, porque os imóveis menores dão um retorno, um ROI, né, sobre investimento maior, mas aí eu fui conhecer também esses incorporadores e entendendo essas nuances de luxo, como eu disse, assim, como o Nordeste tem uma tendência a olhar os acontecimentos e o que está sendo ditado de moda aqui no Rio, e como, né, Centro-Oeste e Sul olham muito as tendências de São Paulo. Sim. É bem diferente, assim, mas eu acho que tem muito a ver com essa pegada de praia e não praia. Eu também acho. Acho que faz sentido o teu pensamento. Acho que faz sentido. Mas aí depois que você, enfim, passou pela House, foi a Biara House, aí como que foi? Você veio pro Rio depois disso? Voltei. Não aguentou. Meu filhote tava com 4 anos. Você voltou E eu recente, ficava na ponte aérea. 2 anos. Porque tem 6, ele vai né? fazer, ele vai fazer 7 agora. É difícil ficar na ponte aérea. Eu ficava na ponte aérea, maridão segurou a barra bonito. Não, esse marido que tá te ouvindo, são 2 pontos já, vai. Ele ganhou no casamento e agora segurou a barra. Quando ele me deu asas pra voar e segurou a onda. Isso então que é relacionamento. Tá certíssimo. Escolheu bem. Vai ficar se achando agora. E aí eu voltei muito por isso. E aí eu vim numa pegada muito diferente. Voltei pra trabalhar no comercial da Estácio. Mentira! Nossa, faculdade. Faculdade, graduação. Do lado do Village Mall ali. Exatamente. Não acredito. No meio disso tudo, eu fiz faculdade de nutrição. Também não te contei. Estou formanda. Estou no último semestre de nutrição. Gente, nas horas vagas, ela passa receitas. Eu faço protocolos. Não faço. Mentira. Mas fiz pra mim, assim. Eu acho que é importante. Em algum momento, eu parei para pensar nas minhas entregas e tudo mais. Falei, cara, eu queria trabalhar para o outro, fazer alguma coisa. Eu pensei em trabalhar para a mulher, para trabalhar com a autoestima da mulher. Legal. Eu pensei em empreender em várias coisas. E eu entendi que eu devia empreender em mim para conseguir realizar isso. Sim. O trabalho na autoestima da mulher. Aí eu resolvi estudar nutrição com esse intuito. E eu tô acabando agora, mas, cara... Enquanto não vender casa íntima. Eu acho que esse plano fica guardado, né? Conhecimento não ocupa espaço, enfim. Tá certíssimo. E aí eu fazia faculdade, foi uma coincidência, no final das coisas, eu faço faculdade na Estácio. E fui convidada para assumir uma posição lá de liderança da área como de captação de alunos, de uma marca que é mais relevante até para Norte e Nordeste, chamada Widen. Não conhecia nada de educação, nada. Imagino. E acabei tendo uma entrega muito legal. Em 4 meses a gente bateu meta e tudo mais para o Widen. E aí eu já assumi a pós-graduação e aí de todas as marcas, inclusive IBMEC, que tem muita coisa do luxo, né? É um público mais premium. É mais premium. E assumi a graduação Estácio. Nossa, que legal. Achei a graduação que, inclusive, tá com ação no BBB, né? Teve, né? Achei super interessante. O ano passado também teve. E, cara, é impressionante o resultado do BBB. É impressionante, né? Enquanto a prova tá rodando,
os acessos ao site, assim, explodem. Interessante, É impressionante. né? Olha que sacada, a gente tava falando de revista para digital, para streaming, né? E para BBB. BBB, exato. E aí tem até que ver... Fiquei até curiosa que eu tô falando, porque quando a gente fala da transmissão pelo Globoplay, a gente consegue medir tudo. Quando a gente fala da TV de massa, não, né? Você não sabe quem tá assistindo, você sabe o volume. Sim. Mas não o qualitativo, você sabe só o quant. É. Quando a gente fala do Globoplay, isso é uma... Não, por isso que eu falei de streaming. É uma coisa mega assim argumento, porque... esses canais conseguem vender exatamente para quem eles querem. Ainda mais quando coloca o QR Code na tela ali. Esquece, aí é tudo maravilhoso, traqueado. Maravilhoso. É tudo traqueado. Que incrível, né? E aí mas aí foi foram 2 anos de educação, entendendo que é basicamente a mesma coisa, né? Cuidar da jornada do cliente. Uhum. As coisas não mudam. Talvez o que muda ali é o pano de fundo, né, do apartamento para a educação. A gente também está falando da vida das pessoas, de como transformar a vida das pessoas. Concordo. E tendo a Estácio mais trabalhando no público tendo a educação como uma real possibilidade de mudança de vida, sabe? Como a única. Se você estudar, realmente você tem uma chance, isso é muito legal. Mas aí o bichinho no mercado imobiliário volta. Foi picada lá atrás, voltou. O mercado chamou de volta. E para mim é o habitat natural, sabe? É onde eu Você gosta, né? Você tem uma veia comercial, a gente percebe, né? Você gosta da venda? Cara, eu gosto de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar, eu sou muito apaixonada. Nos olhos. Eu sou muito apaixonada. Então, assim, se eu não tiver com essa vontade de entregar todos os dias... Cara, eu acho que na minha posição não faria sentido, né? Concordo. Você tem que motivar o resto, né? Exatamente. Você no tem final que ser das contas, espelho, né? As pessoas te a observam, tem que dar exemplo, nós né? somos a média das... Quantas pessoas que estão ao nosso redor? Tem essa teoria aí. Nós somos a média das pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu quero puxar essa média para cima. Concordo. Eu quero ser a pessoa que tá ali puxando para cima essa média. Porque a gente, de fato, é a média das pessoas... Não vim nessa vida passeio. Não vim. Eu quero marcar muitos gols de placa, assim. Eu não quero ser aquela pessoa que fica ali tocando a bola no meio de campo. Eu quero marcar gol. Sim, eu também. Adorei. Não, tá certo. Eu acho que você tem muito dessa pegada, de uma certa forma, empreendedora, né? Porque você é zero acomodada. Você acabou se desdobrando e se aperfeiçoando em coisas que são naturalmente suas, como essa veia comercial, porque eu acho que o comercial é muito natural, né, da sua parte, assim, mas ao mesmo tempo você foi se ressignificando, né? Isso é muito interessante. Eu gosto de falar do autoempreendedorismo, né? Porque a gente fala muito de empreendedorismo, mas a gente remete a pegar um dinheirinho, abrir um negócio, e quando você abre um negócio, cara, você tem aqui no Brasil um sócio muito cruel, se chama governo, imposto. Sendo que, se você está numa empresa, você pode empreender o tempo todo com um risco mínimo, sabe? Você pode, todos os dias, conceber um projeto, dar o melhor de si, porque, para mim, empreender é mergulhar e dar o melhor de si naquilo que você acredita. Sim. E você não necessariamente precisa montar uma empresa para isso. Sim. Você pode fazer isso dentro daquele ambiente que você está. Então, acho que esse é um recado que eu deixo, assim. Todos podemos empreender, sabe? Onde quer que a gente esteja. É isso que eu faço todo dia. Não, e o que você falou do conhecimento também, né? Que ele nunca é demais, né? Essa coisa de você autoempreender, eu acho que remete muito a isso também, né? De você estar sempre ressignificando e também não é aquela coisa de, né? Eu nasci assim, eu morri assim, né? Síndrome de Gabriela. Não é, isso é muito ruim, ainda mais no nosso mercado, voltando para essa coisa pra gente finalizar do ponto do mercado de luxo, a concorrência faz com que a gente seja inquieto, né? E eu acho que se a gente for pensar aí para fechar o que me trouxe, né, os principais pontos que deixar claro é que você é uma pessoa inquieta, uma profissional inquieta, zero acomodada, uma pessoa genuína que brilha no olho, inspiradora, assim, então parabéns pela tua trajetória, adorei te conhecer. E eu acho que é um belo exemplo de uma pessoa que saiu da sua zona de conforto, tanto regionalmente, né, porque já você se adaptou por tantos lugares, né? Pensa bem, a pessoa que ela é de relações internacionais, ela tem essa característica de adaptação, né? Sim, né? De uma certa forma, só que você usou isso com maestria se ressignificando, né? Então, eu achei isso muito, muito bonito da sua história de vida e profissional. Então, assim, parabéns
pela tua história, obrigada por ter vindo aqui compartilhar um pouco por essa troca. Foi um prazer te receber aqui. E que a gente continue trocando aí. Vamos fazer parceria. Não tenho dúvida. Vamos fazer parceria daqui pra frente. O mercado é super dinâmico. São Paulo, como eu digo, né? A gente tá... É Brasil. Então, a gente tem aí, como você comentou comigo, que o projeto do Gol foi vendido não só para cariocas, mas para nível Brasil. A gente tem grandes projetos no Rio também. E eu acho que a gente é muito laboratório, né, para as nossas criações futuras. Então, conta comigo e obrigada pela tua participação. Contarei, obrigada. Eu estava super animada para estar aqui, mas nem nos meus pensamentos teria sido tão legal. Ai, que bom, fico obrigada, feliz. porque eu acho que fluiu demais. Sim. Então, pode ter certeza que eu sou muito genuína. Isso aqui foi muito genuíno. E aí, você vai me ter para sempre por perto. Eba. Com certeza, aplaudindo todas as suas conquistas. Serão muitas, Bi. Muito obrigada pelo convite. Muito sucesso para você. Obrigada pra gente. Pra gente. Então tá bom, gente. Um beijo. Obrigada e até a próxima.